Parabéns à presidente Dilma pela feliz escolhas, parabéns ao ministro Miguel Rosseto. Estou aqui como militante para dar minha contribuição nessa luta que é de todos nós, de fazer com que a justiça, a paz e a democracia cheguem no campo brasileiro. Obrigado. A presidência registra a manifestação do nobre deputado Domingos Dutra, sobretudo quando preconiza como essencial a reforma agrária em nosso país. Portanto, fica registrada a manifestação do ilustre representante do Maranhão, que realmente os partidos políticos, praticamente todos eles, inserem na sua programação estatutária a questão da reforma agrária. Então, cumprimento o ilustre deputado e faço votos porque o governo, já na presidente Dilma Rousseff, promova essa reformulação da estrutura agrária brasileira. Cumprimento a Vossa Excelência e concedo a palavra ao nobre deputado Isalci, que falará nesse espaço de tempo de comunicações parlamentares. Senhor presidente, tenho dois assuntos importantes para tratar nessa tarde. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que adicionasse o tempo de liderança também, para que eu possa tratar dos dois assuntos. O primeiro deles, senhor presidente, trata-se de mais uma constatação de um estelionato eleitoral feito pelo governador. Vossa Excelência sabe, senhor presidente, que hoje nós temos mecanismos tecnológicos e que estão sendo usados nas reuniões. Então, toda aquela operação que aconteceu nas promessas para os policiais militares e bombeiros, onde eu trouxe aqui, inclusive, a assinatura de documentos pelo governador e vice-governador, mais uma vez aconteceu da mesma forma. Estive no sábado de manhã, senhor presidente, em uma reunião no condomínio Estâncias Quintas do Alvorada. Isso porque no dia anterior eu estive em Sol Nascente, como disse aqui, fiquei até quase meia-noite numa reunião do condomínio Sol Nascente, que tem mais de 100 mil habitantes, 130 mil habitantes, e que também não tem nenhuma infraestrutura, não tem asfalto, não tem esgoto, não tem absolutamente nada, mas tem muita promessa. E no caso da Estância Quintas do Alvorada, a coisa é gravíssima. O que aconteceu lá? Da mesma forma, um documento assinado aqui, pelo governador e pelo vice-governador, tem também as gravações da reunião, o CD com toda a gravação da reunião que aconteceu na véspera da eleição, onde o governador se compromete a regularizar os condomínios. Mas até aí, senhor presidente, é compreensível, porque ele fez isso com todas as categorias. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, com os professores, com os auxiliares, com todo mundo. Assinou o documento e não cumpriu nada, mesmo estando gravado e estando assinado. Mas o que aconteceu na Estância é uma coisa gravíssima. A Estância hoje praticamente é um condomínio já consolidado, com diversas residências e ruas já feitas, evidentemente que ainda não tem a sua aprovação, exatamente porque o governo não faz nada, absolutamente nada, para que isso seja resolvido definitivamente, porque regularização de condomínio depende de vontade política do governador. Sem essa vontade política não acontece. Mas o mais grave naquele condomínio é que os condôminos investiram 3 milhões no cercamento em função de uma decisão do STJ. O Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão para que o GDF não tomasse nenhuma medida sem uma autorização judicial. Mesmo apresentando essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, mesmo apresentando para os policiais, para a AGFIS, pelos órgãos do GDF, mesmo assim, mesmo por cima dessa decisão, contrariando tudo, inclusive a nossa Constituição, que diz que dá autonomia aos poderes, mas mesmo com essa decisão, o GDF derrubou a cerca
do condomínio Estância do Alvorada. Então, evidentemente, que os moradores estavam preocupadíssimos, revoltados, exatamente por esse descumprimento de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas, mesmo assim, de uma forma ditatorial, como várias outras medidas do governo, simplesmente mandou derrubar e desconheceu a decisão. Sabemos que tem dezenas, centenas de condomínios a serem regularizados, mas para isso precisa realmente de um governo que tenha não só promessa, como foi feito na campanha, com discursos demagógicos, inclusive criticando os governos anteriores, mas um governo que tenha realmente uma firme determinação de resolver essa questão de Brasília, que é urgente. São quase 700 mil pessoas que moram em condomínio, e este governo não tem, apesar de ter o governo federal, a SPU, a TerraCap, tudo a favor dele para resolver essas questões, mas não tem competência nenhuma. Basta ver a educação aí. Distribuíram agora, deputado Augusto Carvalho, Vossa Excelência, não sei se recebeu, mas os uniformes escolares, está lá, Centro de Ensino, Ensino com C, nos uniformes escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. Coisa absurda. Então, o que está faltando, e disse aos moradores do condomínio, o que está faltando em Brasília, no Distrito Federal, é governo. Falta governo para resolver essas questões básicas da população, como saúde, como segurança, como educação, e a regularização desses condomínios. Tem que ter vontade política para fazer. Então eu quero aqui, senhor presidente, registrar, estamos comunicando, e outros também, mas espero que a nossa bancada, inclusive a bancada da Câmara Legislativa, possa também trabalhar no sentido de cobrar do governo agilidade no sentido de regularização desses condomínios, para que as famílias que compraram de boa fé, que construíram de boa fé, não fiquem nessa insegurança a cada minuto, preocupados se vão derrubar ou não. Mesmo agora aumenta ainda mais a insegurança, porque mesmo com decisão judicial do STJ, o governo não respeita nem isso. Espero que o ministro possa tomar conhecimento e realmente o ministro Arnaldo Esteves Lima, que é do STJ, para que possa tomar conhecimento do que aconteceu no DF e possa realmente fazer com que o GDF repare esse prejuízo imenso, que não tem preço, não é os 3 milhões que eles gastaram em termos de material, mas é o desgaste emocional que proporcionou a todos os moradores. Senhor presidente, outro assunto que nós precisamos discutir, já temos falado sobre isso aqui várias vezes, que é o Estádio Nacional de Brasília. O Tribunal de Contas da União concluiu agora há pouco algumas auditorias que foram feitas sobre o Estádio Nacional de Brasília. São coisas estarrecedoras. Estão metendo a mão no dinheiro público sem nenhuma cerimônia. Perderam o limite da falta de controle, da falta de responsabilidade da utilização dos recursos públicos. Está aqui o relatório do Tribunal de Contas. O projeto inicial, a contratação da obra do Estádio Nacional de Brasília, estava previsto, evidentemente, já com 70 mil lugares, 935 milhões, 319. Evidente que no projeto original, de 40 mil lugares, ficaria muito menor, chegando aproximadamente a 600. Este estádio, a previsão inicial do contrato era de 935.319. Foi feito um aditamento de 541.304 e um reajuste de 131.167 milhões. Nós estamos falando aqui em milhões, o que dá um total de 1.607.792, considerando os reajustes e os aditivos. Mas aí depois vem outros. Vem aqui agora a questão de contratações que ainda estão em
no curso da contratação de novas licitações. Está aqui o fornecimento das instalações de comunicação visual e também o túnel de ligação entre o Ulisses Guimarães, o Centro de Convenções, e o Estádio Nacional de Brasília. Um contrato inicial de 294 milhões e 70 mil. E mais ainda, levando em consideração o custo do que aconteceu na Copa das Confederações, com uma parceria que foi feita com o PNUD, no valor de 34 milhões 721 mil, é o que custou a questão da Copa das Confederações. Isso somado dá 1 bilhão 936 milhões 584 mil. Mas isso por si só não é nada. O Tribunal de Contas, naquilo que já fiscalizou, naquilo que já revisou, já deu uma economia de 179 milhões 754 mil, desses valores que coloquei aqui já com reajuste. Ou seja, o valor inicial seria ainda muito maior, ultrapassando a mais de 2 bilhões, mas o tribunal já conseguiu reduzir 179 milhões, e aqui está muito claro, em função de superfaturamento, está aqui, o Tribunal de Contas levantou redução de custo de transporte e material escavado, custo de luminária, despesa administrativa e o BDI, que é o lucro da obra, de 740 foi para 702, uma economia de 37 milhões. Depois, redução na questão do concreto, na questão da estimativa, no sentido de serviço referente à montagem, retiradas de equipamentos, preços da Recopa, que foi exatamente das confederações, mais 62 milhões de economia. Depois, corrimão e guarda-corpo, mais 3 milhões e 400. Comunicação visual, 2 milhões e 200. O entorno do estádio, 29 milhões e 400 de economia, porque o contrato do governo era 317 milhões. Com a interferência do tribunal, diminuiu para 287. E só com o que já foi apurado pelo tribunal e acatado pelo governo, houve uma redução de 179 milhões. Mas ainda existe, deputado Mauro Benevides, ainda existem outros contratos que estão sendo revistos pelo tribunal. E esses que ainda não foram concluídos, a expectativa é de um superfaturamento de 431 milhões. E aí o tribunal destaca cada um deles, como, por exemplo, revisão do preço unitário na forma de concreto, 23 milhões, revisão dos percentuais de encargos trabalhistas, mais 6 milhões, revisão no vale transporte pago no pessoal da obra, 13 milhões de revisão, vale transporte, revisão da mobilização e desmobilização, 15 milhões, só aí são 67 milhões, mas tem mais. Benefícios tributários, que eu já tinha alertado aqui, o governo pagou muita coisa sem ver a lei que nós aprovamos aqui, da Recopa, o regime especial, só aqui foi 39 milhões que foi pago a mais em função da legislação 12.350, superfaturamento por quantidades em serviços contratuais levantados pelo tribunal, superfaturamento por sobrepreço de serviços contratuais, 82 milhões, não cumprimento do cronograma, finalização da obra em dezembro, 35 milhões, quer dizer, fizeram aditivo, não cumpriram, mas pagaram 35 milhões, superfaturamento de serviços extracontratuais, 22 milhões, mesma coisa, superfaturamento de sobrepreço, serviço extraordinário, ferramentas manuais, 53 milhões, superfaturamento da quantidade de sobrepreço de serviços extracontratuais, 15 milhões, só de superfaturamento, 274 milhões, 367.
Aplicação indevida em desoneração tributária, mais 17 milhões e 700. Antecipação de pagamento de material posto na obra, 1 milhão e 600. 36 milhões, utilização de membrana que não estava no contrato, resultado de um custo adicional de 36 milhões. 12 milhões, duplicidade do custo do projeto executivo, devido à alocação na planilha orçamentária, de 12 milhões e 600. Duplicação de custo na administração local, 17 milhões, só aí deu 68 milhões e 500. A gente só fala em milhões e milhões. Então, só de superfaturamento que está sendo apurado, 431 milhões nesse estádio. Mas tem mais alguns detalhezinhos. A execução financeira, o contrato inicial, esse sim, de 1 bilhão 170 já foi pago, cash, 1 bilhão 117, 95% de execução, evidentemente. Olha aqui mais um detalhezinho, o valor por assento, cada assento daquele ali, daquele material pífio que hoje, daqui a pouco tem que substituir, 20.797 cada um, cada assento, cada cadeira daquela, que é uma porcaria inclusive, 20.797 cada uma. É muito roubo, é muito desvio, é muita irresponsabilidade. E isso, senhor presidente, ainda tem novos aditivos que estão sendo analisados, como, por exemplo, o aditivo T, de A a Z, já está em Z, mas o T, aditivo T, acréscimo de 161 milhões com a inclusão de serviços extras, de estrutura e instalações, que ainda está sendo analisado, um aditivo de 161 milhões. Então, senhor presidente, essa é a realidade nossa. Isso nós estamos falando só no estádio, que é uma obra. Agora, tem muitas obras feitas por este governo que merece realmente uma avaliação, um acompanhamento, porque nunca vi na história desse país tanto roubo, tanto desvio de recurso público e tanta cara de pau como esse governo do Distrito Federal. Era isso, senhor presidente. A presidência fica inteirada das denúncias que o nobre deputado Isalci traz ao conhecimento da Casa. Não há dúvida que é matéria relevante e caberá à autoridade mencionada a oferecer à opinião pública de Brasília as explicações necessárias para que esse tema fique suficientemente esclarecido e não remaneça dúvida nem em relação ao pronunciamento, nem aos atos por